Vamos lá, né, galera? Primeiramente, boa tarde a todos. Devido às circunstâncias, né, do nosso país, enfim, o importante é a gente não deixar de ter aula. E hoje vamos continuar com a parte de geografia, que é a parte humana. Tranquilo? Acompanhe direitinho, vocês vão receber aí no Instagram de vocês ou no WhatsApp, eu acho mais fácil, os slides. Então é bem tranquilo, porque aí você vai acompanhando se tiver alguma dúvida. A visibilidade não está tão boa assim por causa da claridade. E eu já aprendi uma coisa legal, que para descansar a nossa vista, se você perceber, a parte de baixo fica mais escura. Isso é da TV. Enfim, é bom que a gente vai aprendendo, né? Um monte de novidades. O assunto hoje, nós vamos trabalhar 3 países. Primeiro, tigres asiáticos. Segundo, vamos trabalhar China. E terceiro, vamos trabalhar Índia. Tranquilo? Eu vou tentar dividir em 3 momentos para que vocês possam ir acompanhar com calma, certo? Estou me sentindo angustiada, não vou negar, por estar falando sozinha. Mas enfim, de vez em quando, se der uma loucura assim, tá? Me dá um desconto, porque é a primeira vez que eu estou dando uma aula no meu quarto. Enfim, né? Espero que dê certo. Vamos lá. Galera, é o seguinte. Primeiro, como eu sempre gosto de começar um assunto, eu gosto de colocar um mapinha para você se localizar, né? Identificar os países que nós estamos fazendo referência. E quando eu falo tigres asiáticos, o que eu quero dizer com isso? Por que tigres? Porque é o nome de um animal. Então, se você for olhar lá para o Oriente, eles têm um costume de fazer muita relação com animais, uma questão cultural mesmo, tá? E o tigre é um animal feroz, é um animal rápido, é um animal forte, é um animal que, se você for analisar, com garra, né? O seu salto, ele é alto, então automaticamente você tem um animal aqui com algumas características que a gente pode correlacionar com esses países. Por quê? Porque foi o que aconteceu com esses países quando eu falo da Ásia, de crescimento industrial, de crescimento econômico. Foi exatamente isso aí, essa garra, esse salto, esse pulo que eles apresentaram. Então, por isso que a relação com o animal, tá? Os chamados tigres asiáticos. Quando a gente fala da China, por exemplo, o grande dragão, né? O crescimento também chinês. Por isso que essa relação com o animal, tá? Então, como é que a gente vai entender? Aqui em cima, olhem aí, se não tiver muito legal a visibilidade, pode olhar no slide de vocês também. Nós temos a Coreia do Sul, certo? Lembrando da questão da Coreia, a Coreia unificada, era uma só, Guerra Fria, certo? A divisão da Coreia, Coreia do Norte, socialista, ainda agrária, rural, sistema ditatorial. A Coreia do Sul, capitalista, recebeu todo o apoio e investimento dos Estados Unidos, então apresentou um maior desenvolvimento social, um maior desenvolvimento econômico, financeiro, enfim, recebeu investimentos de outros países, principalmente Estados Unidos, só para a gente relembrar isso aí. Temos aqui Taiwan, essa ilhazinha na cor vermelha, Hong Kong, tá vendo cravado aqui um pontinho no território chinês, e temos aqui no finalzinho, ó, Singapura, tá? São os 4 tigres que nós vamos estudar agora. Primeiro, caminho muito diferente trilharam os 4 novos países industriais da Ásia. Como assim? Por que caminho diferente? Porque normalmente países subdesenvolvidos, que não têm um futuro tão promissor, né? Eles, querendo ou não, você não espera que num intervalo tão pequenininho, tão curto de tempo, eles apresentem um crescimento tão rápido, tão intenso. E foi o que aconteceu com esses países. Por isso eu coloquei aqui uma observação, ó, até a Segunda Guerra Mundial, eles não se diferenciavam de muitos países da Ásia. Como assim? População, maioria analfabeta, né, sem reservas importantes de recursos minerais, combustíveis fósseis, não um país com grandes riquezas que vai justificar o seu crescimento, né? O futuro desses países, eles não tinham um futuro promissor. Então, o avanço econômico tornou-se o mais rápido após a Segunda Guerra Mundial. E a pergunta é, por que após a Segunda Guerra Mundial? Quais fatores contribuíram para esse crescimento rápido e intenso? Então eu trouxe aqui uns trechinhos do que eu considero como importante para você não esquecer, tá? Primeiro, isso aqui eu já falei. Então a gente vai bem rapidinho. Na década de 70, 4 países do leste e sudeste asiático tiveram um ritmo de crescimento econômico acelerado, países subdesenvolvidos, já vimos isso. A estratégia desses países apoiou-se em uma fonte política de exportação. Isso é importante você saber, porque estrategicamente eles investiram nisso aqui, ó,
eles se transformaram em uma plataforma de exportações. A gente vai confirmar isso mais lá na frente, tá? De que forma isso aconteceu, como é que a coisa funcionava. E os tigres tiveram uma forte participação do Estado na implantação de uma infraestrutura básica para receber todo esse complexo aí industrial, investimento de capital, né? Porque se não existe uma infraestrutura, automaticamente não vai comportar esses grandes empreendimentos. Por isso eu coloquei aqui, ó, o Estado investiu em transporte, o Estado investiu em comunicação, o Estado investe na obtenção de energia, investimento em educação e em vários outros setores, criando um cenário adequado para a chegada dessas indústrias. Tá tudo tranquilinho aí? Alguma dúvida, gente? É muito engraçado não ter... Enfim, eu preciso olhar para os olhinhos de vocês. Mas vamos lá. Enfim, eu falei nesse assim, ó, quais foram os fatores, então, que contribuíram para esse crescimento rápido e intenso, esse crescimento vertiginoso? Aí você pensa, são países pobres. Geograficamente falando, após a Segunda Guerra Mundial, a gente entra no contexto histórico de Guerra Fria. Então, só para relembrar, a gente tem um mundo bipolar, de um lado apoiado pelos Estados Unidos, capitalismo, de outro lado apoiado pela União Soviética, o socialismo. E aí você tem aqui, geograficamente, ó, esses países estão localizados bem pertinho de onde? De uma grande potência socialista naquele período, União Soviética. Então, por uma questão estratégica, né, existiram alguns planos econômicos de ajuda. Então, os Estados Unidos, claro que ele não é bobo nem nada, ele começa a investir também nesses países, assim como aconteceu no Plano Colombo com o Japão, com uma estratégia de não existir naquele momento, de quebrar uma influência soviética, uma influência do socialismo perante sobre esses países. Entende a estratégia política? E é interessante que esses tigres, né, os países eles vão trilhar e vão seguir o mesmo caminho que o Japão seguiu. Isso é importante você ter em mente. E esse investimento não vem só dos Estados Unidos, vem de alguns países, assim como o Japão também, que transferiu uma grande quantidade de capital para esses países. Tranquilo? A pergunta é, sim, Deise, eu entendi que eram países pobres, eu entendi que eram países que não tinham futuro promissor, que não eram ricos, não tinham riquezas de reservas, minerais, enfim, combustíveis fósseis. Entendi também que por uma estratégia geopolítica, Estados Unidos, Japão vão transferir capital para esse país, mas só isso? Esse país não tinha nada que atraísse de fato esses investimentos? E aqui eu coloco para vocês os fatores que vão explicar, né, essa expansão econômica dos tigres, certo? Primeiro, aqueles fatores que nós já conhecemos, que não são fatores apenas que ocorreram nos tigres, mas que ocorrem até hoje em outros países também, como a gente percebe na Índia, como a gente percebe em alguns países subdesenvolvidos. Primeiro, mão de obra barata. Extremamente importante você ter uma mão de obra numerosa, porque além de ter mão de obra barata, essa população numerosa, ela vai consumir, então você vai ter automaticamente o mercado consumidor. Acho que eu nem coloquei aqui, mas isso é interessante. Pensa, mas assim, você vai ter o mercado consumidor, mas deixando aí no cantinho guardada a informação que o objetivo principal, que eles vão se tornar uma plataforma de exportação. Então, o interesse maior desses países aqui é gerar uma produção para o quê? Exportar. Segundo, elevada a jornada de trabalho. O que é isso? Aquela coisa bonitinha de 8 horas, não. Até porque eles sabiam que nesses países existia uma fragilidade nas leis ambientais e nas leis trabalhistas. Então, automaticamente, existia uma elevada jornada de trabalho, pequeno amparo previdenciário, né? Então, você percebe que o foco realmente era a produção, poucas férias, forte investimento dos Estados Unidos e Japão, que eu já coloquei isso para vocês, contra o socialismo, um contexto de Guerra Fria, também já falei sobre isso, e forte investimentos em educação e tecnologia. Isso nós vamos ver mais à frente, né? Que hoje alguns dos países, como Singapura, por exemplo, se destaca bastante com a educação, se destaca bastante com tecnologia. Os professores, estava lendo alguma coisa que saiu semana passada em uma dessas revistas aí de atualidades, falando exatamente sobre o salário do professor, falando sobre o quanto o país investiu na educação e como isso faz a diferença, né? Nós sabemos que, querendo ou não, olha a história do Japão, olha os países que apresentam maior destaque, né? Muitos países que hoje estão aí, digamos assim, num patamar de desenvolvimento, são países que investiram em educação e, infelizmente, nosso país não está, né? Não se preocupa em seguir esse caminho, que seria muito interessante. Detalhe importante,
Vocês lembram? A gente vai retomar isso hoje. Mas quando vocês estudaram a China, no leste chinês, tem uma região chamada de... Tem uma área que nós chamamos de ZEEs, Zonas Econômicas Especiais, lembram disso? Pois é, elas também podem ser chamadas de Zonas de Processamento de Exportação, que é no caso dos tigres. Nós podemos também fazer uma referência a essas zonas, tá? Que nós chamamos de ZEPs. O que seriam os ZEPs? Zonas de Processamento de Exportação, ou seja, através daquela política que nós já conhecemos de incentivos fiscais, certo? Isenção de impostos, ou então fornecimento de terrenos públicos para a implantação dessas empresas. Então, tudo isso aí contribui, né, para esse crescimento econômico, para atrair esses grandes investidores, digamos assim. Tá tranquilinho? Tá dando para entender direitinho? Espero que sim, viu? Alguma dúvida? Anota aí no cantinho. Depois você bota o comentário e aí eu respondo tudo certinho para vocês. Vamos lá. Vocês sabem que eu gosto de quadro, né? Então, passe aí o slide no seu celular, no seu note, no seu computador, onde você estiver acompanhando. Você vai perceber que eu botei um quadro com décadas diferentes. Década de 60, 70, 80, 90. E eu queria que você analisasse as cores. Tem uma cor aqui que tá meio rosado, né? Um rosa, vermelho, enfim, eu tô vendo aqui rosa. E a outra cor azul. Olhando a legenda, a gente percebe que a cor rosa faz uma referência aos produtos primários e a cor azul aos produtos industrializados. Então olha que legal. Só interpretação, só leitura de gráfico é uma coisa que constantemente vem caindo nos vestibulares. E os alunos, eu sempre fico batendo aí na mesma tecla. Os alunos têm uma dificuldade. Às vezes a resposta está na própria questão, mas não tem aquele cuidado de ter aquela atenção para ler o gráfico, interpretar o gráfico, olhar a imagem, o mapa. Muita coisa já está ali para vocês respondida. Enfim, né? Mas vamos voltar para a tabelinha. Repare que aqui tem Indonésia, Malásia, Tailândia, Singapura, Taiwan, Coreia e Hong Kong. Repare que eu tenho a década de 60 e a cor rosa é o destaque para o produto primário naquele período. Repare que com o passar dos anos 60, 70, 80, 90, olha como houve uma redução, né, do setor primário e olha como houve um crescimento do setor secundário, que é a industrialização. Só batendo o olho aqui você percebe, olha como na Tailândia, Singapura, Taiwan, Coreia, Hong Kong já tinha um destaque, né, para o setor industrializado secundário, mas olha como a partir da década de 90, que foi o ano, foi a década que eu comecei a aula falando que esses países apresentaram um grande crescimento industrial e econômico. Olha como isso se confirma aqui nesse gráfico, certo? Então você percebe que de fato essa industrialização ela foi muito intensa. Por isso que eu trouxe aqui algumas informações importantes, tá? A Coreia do Sul foi entre os tigres o país que mais alcançou resultados expressivos. A gente confirma isso aqui também no gráfico, tá? O modelo coreano diferenciou-se por apresentar maior semelhança ao processo de industrialização japonesa. Então vocês sabem que eu comentei logo nesse instante também que esses países seguem, querendo ou não, um modelo japonês. O governo nacionalista coreano limitou a entrada de empresas estrangeiras. Isso aqui vale a pena a gente parar um pouquinho para refletir. Ou seja, não é só porque o país abre as portas para a vinda de empresas estrangeiras, né, investimento para a entrada de capital estrangeiro, que é qualquer empresa que vai entrar, se instalar lá e ponto final. Não foi assim, não. Eles criaram algumas restrições. Como é que eles fizeram? Olha só. O governo nacionalista coreano limitou a entrada de empresas estrangeiras e o capital externo, o dinheiro que vinha de fora, de outros países, entrava na forma de quê? Empréstimos. Então, esse capital de fora, o governo absorvia o capital externo, o governo coreano. E esse capital que o governo absorvia repassava para as empresas coreanas. Entende? Então, quando a gente fala que houve investimento externo no país, não quer dizer que as multinacionais já chegaram lá se instalando bonitinhas, não. Primeiro abriram as portas, a entrada de capital estrangeiro, esse capital entrando, a gente reinveste o quê? O governo pega esse capital através de empréstimos e reinveste nas empresas coreanas. Conseguiu entender isso? Para você não pensar assim que a Coreia facilitou a entrada rapidinho das multinacionais. Lá na frente isso vai acontecer, tá?
mas logo no iníciozinho foi assim que o capital externo entrou na Coreia. E aí vem uma palavrinha que eu já vi cair muito em vestibular, que é os chamados chaebols. Vocês já ouviram falar sobre esses chaebols? O que seriam chaebols? Grupos familiares apoiados pelo Estado. Muitas vezes existe uma empresa maior, que a gente chama de uma empresa mãe, né? E outras empresas menores que são apoiadas nessa empresa maior. Nós chamamos de chaebols. Então, me dá um exemplo deles. A Hyundai, a Samsung são um exemplo desses chaebols. Essa palavrinha aí não esquece, tá? Fica a dica de palavrinha novas, caso vocês não estejam lembrados ou não conheciam essa palavra, fica aí a dica pra vocês. Isso é muito importante. Tem uma foto bonitinha aqui de Hong Kong, não sei se dá pra vocês visualizarem direito, mas tem uma outra novidade. Além dos chaebols, também existem os chamados joint venture. Já ouviram falar nisso também? Muito importante. O que eram os joint ventures? Vamos lá. Empreendimento conjunto... eu botei assim, ó, joint venture. Ou empreendimento conjunto é uma associação de empresas com fins lucrativos. Como é isso? As empresas multinacionais, quando passaram a entrar no território coreano, elas se associavam com as empresas coreanas também. E essa associação entre elas, nós chamamos de joint ventures. Para ser joint venture, eu não estou falando de como é que eu digo para vocês? Eu não estou falando de uma fusão de empresa, não. Eu estou falando de uma associação de empresas, tá? Por exemplo, Deise, então isso aí, só para eu entender melhor, isso aí é como se fosse um truste, um holding? Não, nada disso. Por quê? Por que não é nada disso? Porque essas empresas, elas continuam com a sua individualidade. Elas continuam, eu botei aqui, ó, elas não perdem a sua individualidade jurídica. Então isso é importante você saber, tá? Eles compartilham o lucro, eles compartilham também o prejuízo, mas continuam com a sua individualidade, sua autonomia, né? A questão das leis, das normas, enfim. Por isso que eu botei aqui, ó, um outro conceito, para ver se facilitava esse entendimento. Joint venture é um acordo entre duas ou mais empresas que estabelece alianças estratégicas por um motivo comercial comum, por tempo determinado. Então, eles podem entrar num acordo dessa união, dessa junção de, por exemplo, 10 anos, 5 anos, 20 anos, enfim, dependendo do interesse das empresas, né? As companhias concordam em unir seus recursos para o desenvolvimento de um negócio e dividem os resultados, sejam lucros ou sejam prejuízos. Fácil? É outra palavrinha, além dos chaebols, joint venture também é importante você saber, certo? Isso aqui eu já deixei claro, acho que já deu para vocês entenderem. Após o primeiro momento de industrialização, é que o governo sul-coreano começou a permitir a entrada das multinacionais, isso já deixei claro para vocês também, sempre em associações com empresas nacionais, formando aí os joint ventures, ok? Tranquilinho? Dúvidas? Sim? Não? Anota aí também no cantinho, tá? Vamos lá. Já entendemos que são tigres. Agora a gente vai entender agora essa tabelinha aqui, ó, que tá bem legal, que faz uma relação em relação à exportação. Olha que interessante. A gente tem a década de 80, 90 e 2005. Eu tenho um olhar para os Estados Unidos e tenho um olhar para o mundo. Como é que funciona isso? Vamos analisar a China em 85, como ela exportava para os Estados Unidos. Olha aqui, isso aqui está em trilhões de dólares. E como ela vai, olha como cresce, 2,3 trilhões de dólares. E você tem em 2005, 163 trilhões de dólares só para os Estados Unidos. Você tem aqui embaixo Singapura. Para mim, além da China, Estados Unidos, mundo, exportação. Olha a situação dos tigres, que coisa, né, interessante. 10,8 Coreia do Sul exportava na década de 80, em 85. Olhe como 2005, 284 trilhões. Então, olha aqui o crescimento de exportação. Aqui, batendo o olho aqui, dá pra você entender por que eles se chamam tigres asiáticos, tá? Fica bem mais fácil, bem mais tranquilo. E aí, o que foi que eu fiz? Pra fechar esse pedacinho, em casa você tá com o slide aí, não precisa se prender, porque tudo aqui eu já falei. Eu separei os 4 países e coloquei aqui as características importantes. Por exemplo, Coreia do Sul. O que eu tenho que saber da Coreia do Sul para o vestibular? Você tem que saber que é diferente da Coreia do Norte, que é socialista, agrária,
ditatorial. A Coreia do Sul é o quê? É um país desenvolvido, capitalista, um país que existe a presença de multinacionais, saber o que é joint ventures e saber o que são chaebols, ok? Isso é muito importante você saber. A Daisy, Taiwan. Taiwan, o que tem de destaque assim em Taiwan? Destacam-se grupos de empresas familiares de pequeno e médio porte, juntamente com empresas dos Estados Unidos e do Japão que instalaram também no seu território. Singapura, que eu falei para vocês lá no início, lembra? Que investiram bastante em educação, em tecnologia. Tem um detalhe também, ele se destaca no setor petrolífero, no setor eletrônico, microeletrônico. Então hoje a gente fala muito em tecnologia também quando se fala em Singapura. E Hong Kong, a região industrial de Hong Kong elevou o grau tecnológico também em 5 setores, tá? Não se prenderam a setores específicos apenas. Coloquei ali, ó, produtos eletrônicos, vestuário, indústria têxtil, enfim, é um resuminho desses 4 países. Tranquilo? Então a gente vai entrar agora nos novos tigres para fechar esse pedacinho dos tigres.